Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar sequência a mais à comemoração ao Dia da Mulher, né? Essa semana a gente tem uma semana de lives dedicada aí ao Dia da Mulher com profissionais da área de saúde, né? Profissionais mulheres. E aí a gente vai falar hoje de um tema muito legal, que é o cuidados com a pele no verão. Um assunto bacana, não só para as mulheres, né? Porque os homens, a cada dia que passa, estão aí mais preocupados com os cuidados com a pele, né? Hoje a gente vai falar com a doutora Milena, médica dermatologista, que atua na cidade de Manhuaçu. Vou chamar ela aqui, ver se ela já está aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Angelisa, eu sou farmacêutica, consultora farmacêutica aqui do Grupo Central. Eu trabalho, né, diretamente com os profissionais, né, no desenvolvimento de fórmulas e todo o assunto relacionado aos manipulados. Vou chamar a doutora aqui. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Ei, doutora! Boa noite, Angelisa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gente, já queria agradecer, né, doutora Milena, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente fica muito feliz, né, de ter separado aí um tempinho na sua agenda, né, corrida, para poder participar aqui dessa semana tão especial. Eu queria só aproveitar, pessoal, falar antes que eu esqueça que a gente está tendo uma promoção aí no site, né, da Central Farma, com cupom de desconto que oferece 10% de desconto na compra de todo o site, né, da Central Farma. O cupom é mulher10, tá? No www.centralfarma.com.br. Enfim, doutora Milena, se apresenta aí pro pessoal, para quem ainda não te conhece. Então, meu nome é Milena, eu sou de Caratinga, estou residindo atualmente e trabalho em Manhuaçu, né? Eu casei e mudei para aqui. Eu sou médica, me formei em 2015. A minha primeira formação em odontologia, formei em 2006, né, em odontologia. Depois, em 2015, formei em medicina. Depois disso, eu fiz a dermato e atualmente atuo somente na dermatologia aqui em Manhuaçu. Né? E assim, nós duas podemos, às vezes, fazer as parcerias, né? De atuar juntas, né? Para poder proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes, né? Através da Central Farma. E o trabalho do farmacêutico magistral junto com os profissionais, né, seja dermatologista ou em outra especialidade, é fundamental, né? Quem está ganhando é o paciente. Né? Sim. Então vamos lá, esse assunto tão interessante que é o cuidados com a pele no verão. A gente tem muita coisa bacana para falar, então vamos para o que interessa, né? Esse tema é bacana, né, gente? O verão é uma estação do ano mais aguardada por grande parte das pessoas, né? É uma estação onde os dias são mais longos, né? A temperatura é mais alta, o sol incide, né, com uma maior intensidade. A gente tem a chuva e como a temperatura é mais alta, muitas pessoas procuram fazer atividades ao ar livre, né? E aí, doutora, no verão, os cuidados com a pele é diferente? Quando a gente fala, por exemplo, vamos começar da limpeza da pele, alguma coisa tem que ser diferente? Sim. Durante o verão, os nossos cuidados devem ser redobrados, né? Na verdade, assim, o ano inteiro a gente tem que cuidar da pele, né? Lembrando que a pele, ela renova a cada 28 dias. Então, não adianta a gente cuidar só durante um período e depois esquecer, né? E durante o verão,
como a incidência solar é muito maior, né? A incidência de calor também aumenta. Então, a gente deve, sim, preocupar mais com a pele. A limpeza, realmente, ela deve ser observada, que algumas peles, elas ficam um pouco mais oleosas, né? Transpiram mais. Então, existem produtos diferentes para momentos diferentes do ano, né? Por isso que é importante sempre o acompanhamento para a gente poder fazendo essa revisão. A gente sempre orienta o uso dos sabonetes, né, específicos para o rosto, né? Não usar os sabonetes do corpo no rosto, Sim, é muito importante frisar devido à isso, questão do pH. E a gente dá preferência também aos sabonetes líquidos, que ele consegue aproximar mais ao pH do rosto, né? Então, a gente dá preferência ao sabonete líquido. E a frequência também, ela não deve ser aumentada no verão. Porque muita gente, às vezes, eu transpiro muito, então eu vou lavar mais. Minha pele está muito oleosa, eu vou lavar mais para ela poder melhorar. Não, não deve ser aumentada essa frequência. Tá? Então, a gente deve manter... a orientação? A gente deve manter lavar o rosto 2 vezes ao dia. De manhã e à tarde, depois que chega do trabalho, que chega em casa, na hora que for tomar banho. Né? Tem alguns pacientes... Temperatura da água? Não, pode concluir. Tem alguns pacientes que às vezes vão à academia, né, pela manhã. Eu costumo até orientá-los a lavar o rosto só com a água pela manhã. Na hora que chegar da academia, lavar com sabonete. Porque se você lavar muito o rosto, a glândula sebácea, ela entende que ela está produzindo pouco sebo. Ela pensa assim, né? Vamos colocar bem coloquialmente aí. Se eu estou produzindo esse tanto de sebo e a pele ainda está ressecada, não está com tanta hidratação, né? Com tanto sebo, o que eu tenho que fazer? Aumentar a produção. Então, a glândula, ela aumenta a produção de sebo. Se você irrita ela, se você lava ela muito, né? Se você limpa muito a pele. O famoso efeito rebote, né? Que as pessoas... Então, dá aquele efeito rebote. Então, lavar 2 vezes ao dia. Se você, por um acaso, tem que lavar mais que 2 vezes ao dia, dê preferência para lavar sem o sabonete. Entendi, bacana. E a gente tem também alguns ativos também que a gente pode também colocar, às vezes, né, num tônico, numa solução mesmo de limpeza. A gente tem o ácido salicílico. Sempre oriento o paciente relacionado a isso. Porque às vezes eles acham que tem que só tirar. Não, a gente tem que fazer o controle dessa glândula, né? O controle de produção do sebo dessa glândula. Então, para isso, a gente tem os ativos que fazem esse controle, né? Que entra aí o ácido salicílico, seborreguladores, ativos que a gente pode citar, por exemplo, derivados de zinco, né? Ativos derivados do enxofre até, né? Mas ativos muito modernos, né? Tiolisina complexa, a gente tem muita coisa bacana aí que vai atuar como seborregulador, né? E quando a gente fala também da pele, a gente pensa nessa questão linkando aí com a pele oleosa ainda, a questão da hidratação. Muitas pessoas pensam, né? Ai, minha pele é oleosa, eu não preciso hidratar. Isso é verdade? Não, não é uma verdade, né? E graças a Deus, toda a informação está aí para todo mundo, que por incrível que pareça, a maioria dos pacientes já chegam no consultório perguntando: eu vou usar um hidratante, minha pele é oleosa, mas eu tenho que usar um hidratante, né, doutora? É legal essa questão dessa troca de informações hoje em dia, né? A internet está aí para isso, então tem nos ajudado muito, porque a pele... Se a fonte na internet for confiável, ótimo. Porque hoje em dia tá tendo muitas lives, né? Muitos Instagrams aí de dermato e tudo. Então, eles têm pegado informações boas, né? Não é só o Dr. Google mais, né? Graças a Deus. Então, o que acontece? A pele desidratada é a pele que falta água, né? E a pele oleosa é aquela pele que tem excesso de sebo, de produção. A glândula produz muito sebo. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma pele oleosa, mas ela tem uma pele desidratada,
né? Então, a gente Sim. tem que melhorar essa hidratação para melhorar a barreira cutânea, para melhorar aquela questão de inflamação, até mesmo para absorção desses outros componentes que vão atuar na glândula para controle de sebo. A gente precisa da pele estar bem hidratada para o componente, para aquele princípio ativo penetrar melhor na pele. Então, sim. né, a gente já sabe disso, que a pele ela deve ser hidratada. O que às vezes acontece também, que o paciente chega, ele acha que ele vai usar um produto para hidratar, um produto para tratar a acne, né? Um produto para protetor solar. Então, e às vezes, até mesmo com a manipulação hoje em dia, até os industrializados, eles já vêm alguns componentes, né? Um produto com várias coisas juntos, com vários componentes para hidratar, para tratar a acne, para controlar. Uma única apresentação. Isso. Facilita, E aí né? é onde às vezes varia a questão até de preço, né? Até mesmo protetor solar, por exemplo, ele às vezes ele já pode vir com um componente para hidratar, né? A gente pode associar isso. Mas a hidratação ela é fundamental para a pele, para recuperação em qualquer doença, a hidratação da pele ela é fundamental. Também entra na questão, né, da gente orientar não lavar tanto, né? Tanto o rosto quanto no banho também. Você tinha perguntado aquela questão da temperatura da água, né? Que eu te cortei. A temperatura da água ela é fundamental, né? Tem muitos pacientes que eles têm o hábito de tomar banho muito quente, até mesmo no verão, de tomar vários banhos, né? Então, foi uma ligação aqui que eu recebi. Saiu fora. A gente orienta, então, em relação ao banho, né? A gente orienta a tomar um banho, no máximo 2. Não esfregar muito a pele, né? Porque o próprio atrito da água, o atrito ali da bucha, o atrito do sabonete, ele vai tirar essa hidratação própria da pele. É onde, às vezes, por exemplo, surgem as micoses agora no verão, porque a gente transpira, né? Se a pele já tiver, se a gente tiver tirado essa barreira cutânea, né? Essa barreira de hidratação que protege a nossa pele, dessa forma, tritando muito, lavando muito, o que vai acontecer? Vai favorecer aquele fungo ou até outras infecções bacterianas ou virais a se proliferarem, a aumentarem, né? Porque a pele vai estar desprotegida, né? Às vezes vai estar úmida por causa do suor, e aí vai favorecer essas infecções também. Sim. Eu acho bacana a gente comentar também, voltado para a hidratação, a questão assim, que também começa de dentro para fora, né, gente? É beber água, né? É muito importante. A gente sabe que 30 ml a 35 ml de água por quilo é muito importante, porque não adianta só a gente tentar hidratar de fora, tem que começar de dentro. E uma coisa que eu acho bacana da gente comentar, que talvez as pessoas ainda algumas não saibam, que é importante a hidratação começar logo após o banho, dentro do box do banheiro mesmo, não é, doutora? Isso. O que a gente orienta? Que a hidratação né, corporal seja até 20 minutos após o banho, porque a pele ainda vai estar úmida e isso favorece a penetração do hidratante. Então, saiu do banho, então, voltando, né? A questão da água não pode ser muito quente e também não pode ser muito fria, porque a água muito fria também não vai tirar aquela sujidade tão importante para tirar. Até mesmo na hora de lavar o cabelo, a gente orienta uma água morna, tá? Um banho mais rápido, sem esfregar muito, enxugou, né? Já pega, deixa o hidratante no banheiro e já passa o hidratante no corpo todo. Sim. Aproveitar que os poros vão estar dilatados, então o hidratante vai permear com mais facilidade, né? Alguns têm essa função mesmo, umectante, né? Vai evitar também da gente perder água, né, para o ambiente. E aí, doutora, ainda na parte de hidratação, o bacana é que a gente ainda consegue, né, personalizar a fórmula, dependendo de cada tipo de pele, né? As pessoas às vezes deixam de usar o hidratante por achar assim, minha pele vai ficar pregando, né? Não uso porque eu transpiro muito, então minha pele fica muito pregando, não gosto daquele sensorial. Porque antigamente a gente tinha poucas opções, né? Então hoje a gente tem muitas opções, né? Você pode falar
para gente aí em relação às bases que a gente pode usar na população? Na farmácia magistral a gente tem inúmeras assim, opções mesmo, né? Para personalização de fórmulas, né? O paciente com uma pele mais oleosa, a gente tem uma base Hidrafresh, que é uma base com sensorial, assim, muito gostoso, não é pegajoso, né? A gente também, com uma pele já mais ressecada, que precisa, né, de uma hidratação maior, né? Uma formação de filme, a gente tem um creme óleo bem, né, para regiões mais ressecadas, cotovelo, joelho. A gente também tem a base Second Skin, que também é uma base muito bacana, né? Que dá um toque mais aveludado mesmo, é refrescante. E aquela pele oleosa, né, na face mesmo, a gente tem um sérum. O sérum é um dos mais queridos, assim, né? Tem face, boa espelhabilidade também, então é algo bem bacana, né, doutora? Agora, outra coisa bacana da gente falar, que eu vou te falar que é o principal da live, que eu acho, que é o protetor solar. Primeiro, vamos falar do sol. O sol, os benefícios que o sol traz, né? O Brasil é um país tropical, a gente tem sol o ano inteiro, né? Os benefícios que o sol traz, nós todos já conhecemos, né? Questão de síntese da vitamina D, mas a gente sabe que, pensando em pele, né? No fotoenvelhecimento, aparecimento de rugas, né? Aparecimento de manchas, aí, o temido melasma, o sol, ele pode ser um vilão, né? Pensando também no câncer de pele. Então, assim, o que a doutora tem para falar para a gente, assim, do sol como vilão? Então, ele é importante para a nossa vida, né? Sem ele a gente não estaria aqui, né, no planeta Terra. Então, ele é importante sim, né? Mas, em relação a essa questão da vitamina D, hoje em dia a gente orienta muito a reposição oral ou injetável, né? Então, a gente deve se proteger, porque a gente tem algumas ondas que o sol emite que não faz bem para a pele, né? Vamos falar aí do UVA, UVB, né? O UVC ele é filtrado pela camada de ozônio. E a gente tem também o infravermelho, né? Que também prejudica a nossa pele. Tanto em questão de rugas, manchas e o temido que todo mundo chega às vezes no consultório com alguma lesão, que é o principal, que é o câncer de pele. Então a gente deve sim usar o protetor solar todos os dias e mesmo dentro de casa. Por quê? Essa radiação UVB, que é o que às vezes esquenta o dia, que é o que às vezes deixa a nossa pele ficar vermelhinha, né? Quando a gente se expõe ao sol, ele atinge a camada superficial. Mas o principal que realmente vai estimular aquela modificação da célula, né? Que ele vai danificar o DNA da célula, é o UVA. E o UVA, ele tá aí na claridade do dia. Vamos colocar bem assim para todo mundo entender, né? Então, assim... Independente do horário, ele está presente, né? Ele está presente. Então, mesmo se a gente está dentro de casa, eu costumo até orientar meus pacientes assim. Eu tô aqui no consultório, às vezes minha cortina tá até fechada, se eu desligar a luz, a gente vê que é dia. Por quê? Entra uma claridade. E essa claridade é a que faz mal à pele. Então, mesmo é dia, mesmo estando nublado, chovendo, você estando dentro de casa, é fundamental o uso do protetor solar, né? Sem falar da luz visível ainda, né? Onde? Na região onde a roupa não tampa, né? Eu sei que todo mundo já observou os idosos, os velhinhos, que quando às vezes puxa o decote assim da blusa ou quando usa uma manguinha um pouco menor, observa, né? É muito comum a gente ver isso. A diferença no braço, a diferença no decote, aonde a roupa sempre tampa, aquela pele lisinha, branquinha, sem mancha. Por quê? A roupa fez essa proteção solar, né? Então, não danificou aquela célulazinha. Eu recebo, às vezes, muito paciente idoso que fala, minha filha, mas isso é da idade, né? Aí eu brinco, eu falo assim, vamos ver aqui, olha a barriga da senhora. Tem essa pele da barriga tem a mesma idade da pele que tá manchadinha aqui. E por que tá manchada? Por causa do sol que já pegou. Muitas vezes falam, mas eu nem peguei tanto sol assim, eu não trabalhava no sol. Mas é porque mesmo dentro de casa a gente tem essa exposição. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Porque a gente pode. O melasma a gente consegue tratar, claro, né?
que a gente consegue fazer uma manutenção, mas é mais questão estética. Mas a nossa preocupação fundamental é com câncer de pele, né? Porque uma vez detectado, dependendo do tipo de câncer, ele tem, às vezes, um prognóstico mais ruim, né? Ele tem uma evolução mais ruim, né? Que no caso seria o melanoma, que é a nossa preocupação fundamental. Existem também o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que são 2 cânceres de pele também, que normalmente ele aparece na pele como se fosse um machucadinho, que não cicatriza. Então, as pessoas chegam às vezes falando, isso era uma espinha que eu espremi e nunca mais cicatrizou. Não era uma espinha, né? Ele começa como se fosse uma espinha, que era uma pápulazinha vermelhinha, e aí vai ficando, ficando, ficando. E aí, quando chega para tratar, às vezes já está uma lesão muito grande, na hora de a gente tirar a cicatriz fica muito grande, dependendo da região. Tem que fazer retalho, né? É uma cirurgia maior. Então, o que eu queria, assim, mais dessa live é que todo mundo se conscientizasse do mal que o sol faz à pele, né? Então, assim, usar mesmo o protetor solar. Porque o que já passou, a gente não consegue mais voltar atrás, né? Mas de agora para frente a gente consegue se proteger. Lembrando que o dano, ele é cumulativo, né? Então, o que acontece? Os bebês, a partir de 6 meses, já devem começar a usar o protetor solar. E aquele sol que a gente pega na infância e na adolescência, que é o que vai manifestar lá na vida idosa, né? Sim. Então, assim, a gente tem que criar esse hábito de usar nos nossos filhos, né? De já começar a usar o protetor solar na criança, no adolescente, criar essa rotina para poder evitar o dano lá na frente, né? Porque o melanoma, ele é um câncer que a pessoa geralmente tem uma certa predisposição, mas é aquele sol que às vezes a pessoa foi uma vez na praia, teve aquela insolação, expôs muito ao sol, e aí danificou aquele DNA da célula. Então, às vezes, pode ser uma vez só que ele pegou um sol mais intenso, danificou o DNA, e é onde, às vezes, demorou um tempinho e começou a manifestar o melanoma. Então, a gente já sabe disso. Hoje em dia, porque às vezes tem melanoma, por exemplo, em áreas que não são tão fotoexpostas. Mas aquela radiação tão intensa, né? Uma vez só, ela gerou um dano no DNA que gerou toda essa lesão. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a questão do sol desde a infância. Então, a partir dos 6 meses, a gente já tem protetor solar. Geralmente são físicos, eles não são químicos, eles não atuam na pele, né? Eles não reagem com a pele, eles vão formar como se fosse uma barreira mesmo de proteção e vão refletir essa radiação solar. Então, já começar a usar desde bebezinho. E antes dos 6 meses não pode usar. Então, o ideal é não expor o bebê ao sol, né? Quando precisar, foi algum evento, alguma coisa assim, usar as proteções de barreira física, que são as camisas, os bonés, que hoje em dia a gente tem várias opções que já tem essa proteção solar também no tecido, né? O próprio tecido já vai fazer essa radiação. Essas camisas aí, elas também são sucesso com os adultos, porque é algo prático, né? Então, é algo bacana aí que as pessoas aderiram mesmo. Voltando aí no melasma, né? Você comentou mesmo, né, da função mesmo, né, de como que ocorre o câncer, né? E a gente sabe que o melasma acontece como uma proteção da pele. Muitas pessoas não sabem disso. Às vezes a pessoa só olha lá, nossa, tô com mancha, tô com melasma horroroso, pensa na estética, mas não sabe o porquê que aquilo aconteceu, né? Na verdade, pode terminar. Não, pode continuar. Na verdade, não o melasma que é proteção. A melanina, ela é uma substância que a própria pele produz para se proteger desse sol. Então, por isso que as pessoas negras envelhecem menos, porque elas produzem mais melanina. Então, a célulazinha dela já é mais protegida do sol do que a minha, por exemplo. Então, por isso que os brancos, eles envelhecem muito mais, porque eles têm maior dano, né? A radiação chega mais ao DNA do que a uma pessoa negra. Então, na verdade, quem protege a célula
é a melanina. O DNA da célula é a melanina. Então, a Os produção danos, de né, que melanina, podem vir a acontecer. isso. A melanina, ela é uma proteção, ela é uma forma inteligente do organismo se proteger. Então, por isso que, por exemplo, quando a pessoa pega muito sol, dá aquelas manchinhas, né, nas partes, igual a gente citou em relação ao paciente mais idoso, tem aquelas manchinhas na área fotoexposta. A pessoa queimou, machucou, né? Muita gente fala, não, mas aí cicatrizou, ficou mais escurinho. Porque toda reação inflamatória na pele, tudo que, como se diz, danifica a célula, que inflama, a pele entende o quê? Opa, tem alguma coisa me prejudicando. Então, eu tenho que me proteger. Então, o que ela faz? Ela produz mais melanina para a melanina proteger aquela célulazinha de algum dano. Da mesma forma, o melasma... Já pensando em câncer de pele, né? Por exemplo. Isso. E justamente isso, para não gerar uma mutação naquele DNA, ou seja, um defeito naquela célulazinha e ela não gerar célulazinhas a mais, né? Não multiplicar a mais de forma errada. O melasma, ele é naquele local da pele que a pessoa tem, o melanócito, que é a célula que produz a melanina, ele é mais ativo. E então, na hora que ele se expõe à radiação solar, à luz visível, ao calor, ele entende que isso é uma agressão a ele, né? E o melasma, ele tem vários outros componentes. As pessoas, só abrindo parênteses, as pessoas pensam que melasma é só luz. É calor também, né, gente? É secador de cabelo, cozinha, é vapor quente. Sauna, né? Por isso que ele piora no verão, não só por causa da questão da radiação solar, mas por causa do calor próprio do verão. E também a gente tem que lembrar que o sol que a gente pega no resto do corpo, ele também estimula a produção de melanina no rosto, né? Então, que é onde mais aparece, né, porque tem muita gente, muito paciente que chega lá e fala, não, doutor, eu uso chapéu, passo protetor e tal, mas você tem hábito, e o resto do corpo? Não, o corpo eu gosto de pegar um bronze, né, e tudo. Então, não pode, né? Quem tem melasma não pode, tem que fugir do sol, literalmente. Isso, verdade. E aí, tá, beleza. Como proteger do sol? A gente já falou que é importante um boné, vai fazer uma atividade física, vai correr, usar um boné, usar uma roupa adequada com proteção. E os protetores solar? A gente sabe muito de protetor solar. Você já falou aí, né? A doutora já falou da diferença dos raios UVB, que são aqueles raios que realmente mostram a queimadura, né? O eritrema. E o raio UVA, que é o que atinge lá, né? Ele tem um comprimento de onda maior, que vai atingir a derme e provocar o fotoenvelhecimento e aquele efeito de bronzeado. E a gente tem que saber disso para saber como escolher um protetor solar, né? Porque muitas pessoas pensam só no FPS, né? O FPS aí que todo mundo conhece. Mas as pessoas às vezes não conhecem o PPD. O FPS protege, né, doutora, contra os raios UVB, né? E o PPD, que é uma persistência ao pigmento escuro, protege contra os raios UVA. É muito importante as pessoas terem esse conhecimento. Isso, eu acho que no início eu cheguei a falar do UVB e esqueci de falar do UVA, né? Que o UVA que é o que penetra muito mais e vai danificar a célulazinha mesmo, o DNA. Então é onde a gente tem que preocupar muito mais, né? Claro que com o FPS, e mais a gente tem que preocupar também com o PPD. Ele sempre tem que ser, né? Isso já é regra da Anvisa, que ele tem que ser pelo menos 1/3 do FPS. O que é FPS, né? Fator de proteção solar. E o que mais ou menos assim para todo mundo entender qual que é a diferença do 30 para o 50, para o 70, porque a impressão que dá, né, que muita gente chega às vezes, é que o protetor 60 protege 2 vezes mais do que o 30. E não é, né, não é essa questão de 2 vezes mais. A questão da proteção sobe um pouquinho, mas no final da vida, essa proteção maior vai fazer diferença, né? E aí vai variar também com o hábito do paciente de exposição ao sol, com o trabalho dele, com o tipo de pele, que é o fototipo, que a gente fala que são os tons de peles diferentes, né?
E aí, o que significa esse FPS? Né? O laboratório, ele faz um estudo, pega uma pessoa e coloca lá no sol e mede mais ou menos quanto tempo aquela pele fica vermelha com aquela exposição. Com o protetor, o FPS 30, ele demora 30 minutos a mais a ficar vermelho. Né? O de 60 fica 60 minutos a mais. Né? Que no final da vida isso vai fazer diferença. Mas, na verdade, né? Entre você usar um FPS 30 e reaplicá-lo e usar um FPS 60, porque às vezes ele é mais caro e tudo, e você não reaplicar durante o dia, é preferível você usar um 30 e reaplicar. Mas a gente sempre orienta de 30 para cima. Em quem tem melasma, né, que foi citado aí, o ideal é sempre acima de 50, o FPS. Tá? E aí, para quem tem melasma, a gente pensando em relação à proteção da luz visível, a gente precisa adicionar uma cor a esse protetor, né? Para proteger da luz visível. Que é o que é a luz visível? Né? São o celular, computador, as luzes da nossa casa, né? Que eles emitem um comprimento de onda que a gente chama de luz azul. Então, a gente deve proteger também dessa luz azul, dessa luz visível. E geralmente a gente consegue com um protetor solar com cor. Então, para quem tem melasma, é fundamental usar um protetor solar com cor, pelo menos no rosto, ali em cima, né? No local onde tem a mancha. E o que é bacana a gente falar do protetor solar com cor, pessoal, é que hoje em dia no corre-corre que é comodidade a mulher pegar um protetor solar com cor, né? Que já vai fazer uma função ali de base mesmo da maquiagem. Então, ali ela já está passando a maquiagem dela, a base, utilizando o protetor solar, né? Então, ela acaba ganhando tempo. E ainda, né, é algo bem bacana, né? A gente tem aqui no Central Pharma o Maximate, que é um efeito que a gente chama de camaleão, que ele adapta ao tom da pele. Ele é muito, assim, solicitado, as pessoas gostam muito. E a gente tem ele na versão para pele oleosa e para pele seca, né? FPS 25, FPS 50 e os respectivos PPDs. Ele é um produto, assim, muito bacana. E, assim, quem gosta, quem utiliza, gosta, porque ele fica bem sequinho mesmo, né? E é bacana, né? A gente tem. E, assim, o paciente, ele não tem o porquê de falar que não usa protetor. Eu senti que alguns pacientes por causa dessa questão de pandemia, de ter que utilizar a máscara, estava optando por utilizar incolor. Porque às vezes reclamava, não, vai ficar manchando muito a máscara. Aí depois a galera já viu que a máscara vai durar muito tempo ainda. Então tem aquelas pessoas que ainda utilizam, né? Porque ganha tempo e é algo que fica bem sequinho. E aí a gente tem essas opções também. A gente tem uma base para protetor solar para pele seca, para uma pele oleosa. Existe também a apresentação dele em pó para poder ser reaplicado, né, pela praticidade. Eu adoro esse em pó para reaplicar, né? A gente não orienta a usá-lo como o primeiro do dia, né? Sim. Mas então a gente sempre inicia o primeiro em creme mesmo, ou bastão, né, que também é bem usado. E a gente pode até selar a pele com o protetor solar em pó pela manhã. E aí, quando for, pelo menos mais 2 vezes, né? Então, a gente orienta a reaplicar, passar o protetor 3 vezes ao dia. O primeiro sempre em creme ou bastão, né? Para ele ter uma aderência maior à pele. Mas, na hora do almoço e lá pelas 4 horas da tarde, sempre reaplicar. Se não conseguir reaplicar com o creme, o pozinho, ele já vai ajudar. Né? E ele é mais prático, né? Na correria do dia a dia, o pó é mais fácil de reaplicar. Então, é igual você falou, não tem mais desculpa, né? Eu tenho alguns pacientes mais idosos que eles falam, eu não consigo usar, já usei, mas arde meu olho, tem alergia ao protetor solar. Eles chegam muito assim, porque às vezes começa a usar, usa de forma errada, ou então usou uma vez só, escorreu no olho e ardeu, e aí eles, né, são mais sistemáticos e não querem. Mas aí eu sempre explico, né? Às vezes eu consigo dar alguma amostra para eles poderem testar. E aí, nisso, eles conseguem ter uma aderência maior. Porque eles veem que mudou daquele protetor que ele usava antigamente, né? Que era muito pegajoso, tinha muito cheiro. Isso. E a gente sabe que hoje, assim, as opções são inúmeras.
né? Pessoas que são adeptas a esporte, né? Bike, vai no pedal, vai correr, vai transpirar muito. Então tem que escolher um protetor solar que realmente... O protetor solar ele é resistente à água. Existe um protetor solar maior que aderência, né? E aí, por isso que é então, é interessante, às vezes, a manipulação, porque às vezes, se o paciente já chega, já testou vários, porque nos industrializados, às vezes, tem alguns conservantes, né, para a validade durar mais, ficar mais estendida. Então, às vezes, eles têm alergia não ao protetor, mas a algum componente. Então, com a manipulação, a gente consegue, né, adequar sem usar os conservantes para evitar essa questão da alergia também. Verdade. E agora, doutora, quando a gente pensa lá na praia, que a gente está falando muito do protetor solar aqui, né, no ambiente fechado, no dia a dia, no trabalho, qual que é a frequência de reaplicação, a quantidade, qual que é a orientação que a doutora passa para os pacientes? Então, em relação à frequência, a cada 2 horas, se você está exposto, né, a longo prazo na praia, deve ser a cada 2 horas, ou toda vez que você entrou na água, ao sair, você deve enxugar a pele e depois passar. Não deve passar com a pele ainda molhada, que ela não vai ter essa absorção adequada. Lembrando que o protetor não é a prova d'água, né? Porque tem pessoas que acham assim, molhei rapidinho ali, tô com protetor. Não é, gente. Não é justamente isso, porque tem alguns protetores que são resistentes à água, à prova d'água, né? Mas isso é o quê? Quer dizer que eles têm uma aderência um pouco maior à pele, mas se lavou, ele não tá ali como se colado, ele vai sair. E durante o dia a gente perde mesmo a eficácia, o produto já perde a eficácia, a gente passa a mão, né? Por exemplo, se a gente está na praia, às vezes tá tomando alguma bebida, passa toalha, suou, passa a mão, passa toalha, então a gente acaba tirando um pouco mais, mesmo sem ir à água, a gente tira também o produto, né? Tanto do corpo quanto do rosto. Então é importante reaplicar. A quantidade, geralmente a gente indica 1 colher de chá para cada tamanho de uma folha A4. Vamos colocar mais ou menos assim para as pessoas entenderem. Então, até no dia a dia, né, para a gente aplicar essa 1 colher de chá, se todo mundo for colocar, né, o protetor, a quantidade numa colher de chá, é muita coisa para você passar tudo de uma vez. Então, o que a gente orienta no dia a dia? Passa uma camada. É bom vocês fazerem esse teste, né? Pelo menos uma vez, para vocês terem uma noção da quantidade que é para aplicar. 1 colher de chá, ela vai dar para o rosto, para o pescoço e para a orelha. No máximo aqui o colo, dependendo do tamanho do decote. Tá? Então, passou uma camada, não usou aquela colher toda, depois você passa a segunda camada, que seria o interessante né, da quantidade ideal. Por isso que quanto maior o FPS, melhor lá no final da vida. Por quê? Geralmente, a maioria das pessoas não passam a quantidade que deveria passar. É verdade. Outra questão bacana. Protetor solar para o corpo não é ideal para usar no rosto, né? Dependendo do paciente, igual, dependendo da condição financeira, né? Ou então do tipo de pele, se a pele é muito seca, até que dá, né? Tem alguns protetores do corpo que eles são corpo e rosto. Tá? Sim, então, sim. Dependendo, eu até consigo, sim, prescrever o mesmo protetor, né, para corpo. Mas a maioria dos pacientes, eles não chegam só apenas para proteção solar. Eles chegam com uma acne, com melasma, né? Ou com uma pele mais assim, com alguma cicatriz, né? Com alguma alergia. Então, sempre, na maioria das vezes, a gente passa um protetor para o rosto e o outro para o corpo. Mas não quer dizer que não possa ser usado. Ele pode ser usado, né? Mas vai depender daquilo que o paciente quer, né? Daquilo que a pessoa quer. Porque dependendo, se ele quer melhorar a questão de oleosidade da pele, o do corpo vai ser muito oleoso para a pele, porque a gente sabe que o corpo ele absorve melhor, ele precisa dessa hidratação, de componentes mais emolientes, então acaba que o protetor do corpo ele tem uma cosmética um pouco mais oleosa do que o específico para o rosto. Eu falo justamente por isso, não é regra, mas alguns ingredientes de protetor solar do corpo tem algumas substâncias, alguns protetores para o corpo tem algumas substâncias que podem ser comedogênicas. O que é isso? Causar cravo.
E a gente não quer isso no rosto, né? Isso. Então, por isso que é bom avaliar isso na hora, no momento de comprar, né? Se você tiver uma condição e puder, prefira, né? Seria melhor, né? Outra coisa que eu acho bacana da gente falar, doutora, que a gente também tem a opção do filtro solar, né? Que é o químico, que é o que a maioria das pessoas conhece, mas a gente também tem o filtro solar físico, ou inorgânico, né? Que em alguns momentos, né, é ideal, tem que utilizar porque ele tem menos ingredientes, né? É físico mesmo, né? Isso. E o que a doutora fala a respeito? Então, geralmente os protetores físicos a gente utiliza principalmente em crianças e naquelas peles que são mais reativas, né? Por exemplo, em quem tem melasma, né? Que é qualquer coisa que reage muito com a pele estimula muito o melasma. O melasma não, a rosácea, desculpa. Sim. Então, quem tem rosácea, o ideal é o uso do protetor físico, para não ter aquela química, aquela reação com a pele. Voltando no melasma, a gente também, né, a própria cor do produto, ela faz uma barreira física. Então, o melasma também precisa de um protetor físico, mas ele pode ser, por exemplo, físico-químico, né? Que ele tem aquela proteção física para evitar da luz visível, mas ele pode ter uma química também. Sim. Algo que as pessoas às vezes não conhecem quando vai comprar um protetor solar físico. Nossa, mas ele é branco, fica parecendo creme dental, pasta d'água. Gente, o protetor físico, ele contém o óxido de zinco e também o dióxido de titânio. Não existe farmacotécnica que não vai deixar. Ele é realmente, né, doutora? Eu acredito que a doutora receba esse comentário no consultório, né? Ele é mais branquinho mesmo, né? A espalhabilidade dele é mais difícil. Por isso, mas ele tem quando a gente coloca a questão da cor junto, né? Que dá aquela cor de base, a gente consegue dar uma mascarada nesse tom branco do protetor, né? Sim, sim, sim. Algo bem bacana, bacana. Vamos falar agora algo que eu acho bem bacana. Aí a pessoa, beleza, foi para a praia, não passou protetor direito, voltou e puxa, meu melasma voltou. E agora, o que eu posso fazer? Vamos. Questão de quais são os procedimentos? A gente de cara lembra de peeling, né? Alguns ativos. Quais ativos que a gente poderia utilizar, né? Pós-praia aí, né? Pensando que a gente está no verão. A gente pode fazer um peeling, por exemplo, de retinóico, que é um padrão ouro, assim, né? Dependendo do. Depende do paciente, né? Se esse paciente Sim. foi para a praia, pegou muito sol, piorou melasma, é porque ou ele não está bem orientado, ou ele é um paciente meio rebelde, né? Porque né, o paciente que ele tem melasma, ele deve fugir do sol sempre, né? Então, esse paciente, se ele voltou do melasma, ele é uma primeira vez que ele está consultando comigo, eu não vou indicar o peeling para ele, porque ele ainda não conscientizou, né, dessa questão da proteção. Se for um paciente meu que foi para a praia, piorou um pouco o melasma por causa da questão do calor e tudo, e ele me garante que ele não vai se expor tanto mais ao sol, a gente pode fazer o peeling sim, mesmo no verão. Por exemplo, eu, dependendo, né, da época e tudo, se eu tiver precisando de uma melhora de textura de pele, eu também tenho um pouco de melasma, eu faço o peeling de retinóico em mim também. Mas a maioria dos pacientes pensa só naquele que descama, né? Então, existem peelings de vários ativos, né? Com vários componentes. Sim. Os que descamam, os que não descamam, os que vão atuar mais profundo. Então, a gente vai avaliar junto com o paciente, né? Se a gente vai poder fazer esse peeling ou não. Mas a gente tem outras opções que podem ser feitas também, né? Um tratamento aí que está sendo sucesso no consultório, já tendo um resultado muito bom, é a intradermoterapia, né? Então, o que a gente vai fazer? Pegar alguns ativos e injetar na pele, naquela mancha, para ajudar a clarear, né? Então, e ele pode ser feito, claro que ele, dependendo do local, ele pode gerar um certo hematoma, que também não vai poder ser exposto ao sol depois, né? Mas ele pode ser feito tranquilamente agora também, no período do verão. Então, vai depender muito do paciente, da rotina dele, da consciência que ele tem em relação ao problema que ele apresenta, para a gente determinar o tratamento. Mas o que eu vejo muitas vezes
o que eu vejo muitas vezes é o paciente, ele chega e fala, ah, então agora no verão eu não posso tratar meu melasma, eu não posso usar ácido, não posso fazer procedimento. Mentira, pode sim, e deve. Se o melasma piora agora no verão, se parar o tratamento, ele vai ter uma piora muito maior do que se ele estivesse realmente tratando. Então, a gente tem vários ativos que a gente pode usar e realmente no verão a gente muda esses ativos, a gente usa produtos diferentes, por isso que é importante a gente fazer a reavaliação. Chega muito paciente pra gente que tentou tratar em casa ou que viu na internet, viu alguma blogueira usando e vai usando, que realmente, dependendo do ácido, ele não vai poder ser usado agora. E tem alguns que tem tempo para usar também, né? Tem alguns que a gente tem que fazer desmame, né? Então, o ideal não é tentar fazer o tratamento por si só, que acaba que depois vai ser pior, né? Tem que ter uma orientação de um profissional, né, da área, né, para ter um resultado bacana, né? A gente tem muitos despigmentantes, né? A gente tem alguns ácidos mais, né? Novo, todo ano surge um ativo novo, porque o melasma, ele é como se diz, ele é uma pedra no nosso sapato, né? Por quê? Ele não tem uma cura. E o paciente, ele se incomoda muito. Ele tem tratamento, ele tem controle, né? Tem alguns pacientes que conseguem ficar praticamente sem mancha? Tem. Mas a maioria, a mancha vai clarear, né? E a gente deixa muito claro isso para o paciente. Então, a gente consegue clarear bastante, de forma que o protetor solar com cor vai tampar e ele vai ter aquela aparência sem mancha, né? Sem estar tão incomodado com isso. Mas deve ser totalmente orientado, porque dependendo, o melasma pode piorar. Sim, a gente tem muitos ativos aí que dá para utilizar também, né? Despigmentando. Todo ano surge um novo, né? Sim, é isso mesmo. E até antioxidantes por via oral, né? A gente tem aí um mix de carotenoides, a gente tem beta-caroteno, a gente tem licopeno, a gente tem luteína, vitamina A, vitamina E. A gente tem o oleolar, que é maravilhoso também, auxilia e uniformiza mesmo o tom da pele, né? A gente tem ativos que vão realmente auxiliar mesmo, né? Nessa renovação mesmo do epitélio e vai até proteger. Eu acho bacana a gente comentar até desses antioxidantes, porque para quem não está entendendo, né? São os produtos que a gente pode usar para tomar, né? Que é o famoso a famosa beleza, que é o famoso protetor oral, mas ele não vai substituir o protetor tópico, que é o que a gente passa. Ele vai potencializar. Isso. Não substitui nunca. Mas ele realmente, a utilização desses antioxidantes, né? O polipódio aí, que é na dosagem de 240 miligramas, que é um antioxidante maravilhoso, não substitui o uso do protetor tópico, mas você não fica com a pele, aquela ardência. Então, assim, é algo muito bacana, assim, é um sucesso, e você permanece com uma cor bacana, porque os beta-carotenos vão auxiliar. Você vai ficar com a pele num tom bom, né, bronzeado e de forma protegida. Sim, isso é possível, né? E outra coisa, já falando dessa questão dos antioxidantes, antigamente era comum as pessoas acharem que pele bronzeada que era pele bonita, né? Antigamente ficava ali na piscina, na praia lá, tomando sol, utilizando às vezes os bronzeadores, né? E essas pessoas nem pensavam em tomar antioxidante, né? E hoje essas pessoas estão lá com muitas rugas, né? Com a pele com muitas manchas. Então eu acho assim, sempre, nunca é tarde. Vamos usar os antioxidantes, né? Esses antioxidantes vieram aí para auxiliar, né? Na prevenção do envelhecimento, né? E para ter uma pele mais bonita, mais saudável, né? E a gente também tem os alimentos, né? Alguns alimentos também antioxidantes excelentes, como a cúrcuma. A cúrcuma é maravilhosa. A gente tem o selênio no peixe, a gente tem, né, vitamina A, vitamina E, o limão, vitamina C. Então, é algo que está realmente dentro das nossas possibilidades, né? Então, eu acho que existe até os bronzeadores, né, doutora? Que é momentâneo, né? Você passa que não, né? Isso, o que acontece? Então, antigamente, as pessoas, graças a Deus, né, a gente hoje pode pensar um pouco mais nisso, que antigamente as pessoas gostavam mais dessa questão de ficar bronzeado, hoje as pessoas estão mais conscientes. Então, hoje a gente vê, né, as tiazinhas, os nossos avós,
né? Até mesmo às vezes as nossas mães, né, com algumas manchas de exposição ao sol. E essas manchas que a gente chama de melanose tem tratamento, tá? Então, assim, tem muita gente que às vezes chega, ai, doutora, minha mão tá tão manchada, mas não tem tratamento, né? Tem sim, a gente pode usar clareadores também na região do corpo. Existem alguns peelings corporais também, que a gente consegue clarear bem e fica uma pele mais homogênea. E a gente tem também, né, para quem gosta de estar mais moreninha, né, mais bronzeada, existem os autobronzeadores, que são alguns cremes que eles formam um filmezinho ali superficial, eles são momentâneos, claro. Né? Eles vão formar um certo filme e vai dar uma coloração bronzeada na pele. Então, quer ir para uma festa, quer estar com a perna mais bronzeada, algum evento, usa o autobronzeador. A gente tem várias marcas, vários produtos bons que podem fazer esse efeito sem arriscar a sua pele, né? Sem se bronzear através do sol. Então, a gente pode usar disso. É algo bem bacana. Relembrando, a gente abriu uma caixinha de perguntas na semana, né? No final de semana, e algumas pessoas perguntaram aí qual que é a interferência da alimentação na pele. Agora, eu não posso deixar de falar, né, doutora? A gente sabe, na alimentação e no álcool, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes estão ali no verão, vai tomar uma cervejinha gelada, vai comer um churrasquinho sem aglomeração, né, gente? Agora na pandemia não pode. E aí o álcool, como que ele influencia, né, na pele? Ele vai gerar uma certa inflamação, tanto a questão dos alimentos mais gordurosos, porque sempre quem vai tomar uma cervejinha vai comer um petisco. Então, vai gerar uma certa inflamação no organismo, que essa inflamação ela pode sim superficializar, vamos colocar assim, e se manifestar através da pele. Então, todo distúrbio, todo desequilíbrio que acontece dentro do nosso organismo, às vezes ele manifesta na pele. Então, a gente deve, né, vigiar um pouco em relação à alimentação. Só puxando um gancho aí, relembrando, né, a cervejinha, tem muita gente que gosta também de tomar uma caipirinha. Né? Então a gente tem que lembrar em relação ao limão, que muita gente chega às vezes com manchas em volta da boca, manchas na mão, porque usou limão e se expôs ao sol. Criança é muito comum, às vezes, as lesões serem corporais, porque criança acaba passando a mão e é muito comum, às vezes, foi comer um peixinho, alguma coisa assim, pegou, comeu e saiu correndo, a mãe não viu, se expôs ao sol. E aí existe, né, uma alteração que a gente chama de fitofotodermatose, que é o quê? Essa reação do limão ou algumas outras frutas também, por exemplo, o figo, caju, até mesmo mexerica, laranja, elas vão soltar uma substância que ela impregna na pele. Eu costumo falar com o paciente assim, que mesmo se ele lavar aquela pele, quando ele cheira, às vezes ele não lembra que ele espremeu um limão, que ele mexeu com limão, mexeu com laranja. Então, mesmo lavando, às vezes a substância vai ficar impregnada na pele. E a exposição ao sol vai gerar uma certa inflamação local e que vai gerar uma queimadura. E essa queimadura, então, é muito comum, às vezes, o paciente falar, ficou primeiro vermelho, depois formou uma bolha e agora tá ficando escuro. Então, alguns pacientes chegam a ser até preocupados, achando que é alguma doença grave, sabe? Então, assim... Porque a mancha é muito escura, é uma mancha feia, né? E ela espalha, geralmente, porque o sumo do limão ou da laranja, né? Ou da outra fruta, e não só frutas, às vezes algumas plantas também causam isso. Se espalham, né? No braço. Então, aí fica aquela lesão, aquela mancha mais entremeada, e a pessoa olha, gente, mas eu não tinha isso, porque eu tô tendo agora? Eles chegam bem desesperados mesmo, sabe? Então, depois que aconteceu, hidratar bem a pele, manter a proteção. Se ficar manchinha, a gente consegue também clarear com alguns agentes clareadores. Então, tem tratamento. Mas, como se diz, a prevenção é sempre o melhor, né? Então, fica aí o alerta para quem gosta de um drink ou então de comer algum petisco, que frequenta muito piscina ou praia, até mesmo no dia a dia também em casa, se vai espremer um limão, fazer um suco, alguma coisa assim, lembrar de lavar bastante e evitar a questão da exposição ao sol. Verdade, muito bem lembrado. É um assunto bacana aí, que eu acho que quem não conhece alguém que já passou por isso, né? É algo bem bacana da gente lembrar.
Doutora, está chegando ao fim, né? Ah, Eu só queria lembrar aí o pessoal a questão do cupom que a Central Farma disponibilizou para compra aí, tá, pessoal? Quem está assistindo aí. Queria agradecer também todo mundo que está assistindo, que ficou com a gente até o final. O cupom é Mulher10 no site da Central Farma, 10% em todos os produtos do site, tá, gente? Então aproveita aí. Angelisa, vamos só revisar as perguntas, que tem algumas pessoas que fizeram alguns comentários aqui. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui que a gente ficou faltando. Eu subi cá em cima, tá? Como ficar com a pele igual a sua, Angelisa? Aqui, ó. Usar, ó, o Max Match da Central Farma. Porque eu não trouxe base, aí eu falei, vou passar. A Valdirene, protetor solar. top, descontinho bacana. Sim, bacana. Aqui. Bom, a Karen perguntou o que é PPD dos fios solares, né? Que é essa persistência ao pigmento escuro, né? Que é a proteção ao raio UVA, né? Que é aquele que Isso. penetra mais profundo, que é o que realmente vai danificar o DNA da célula. Sim. Ah, gente, bacana. Oi, estou adorando ver vocês. Que bom! Nós estamos felizes por você estar aqui com a gente também. Sim, sim. Ó, usar protetor solar todos os dias deixará a pele mais oleosa? Depende do protetor solar que você vai usar, né? Hoje em dia a gente tem alguns protetores que na maioria vai estar escrito assim, oil free, ou então anti-acne, né? Livre de óleo, ou então específico para pele oleosa. Então sempre no rótulo vai estar escrito, vai dar dica para qual tipo de pele aquele protetor solar é. Então não tem essa questão mais que o protetor vai deixar a pele oleosa. Parabéns, grandes profissionais. Muito obrigada. Gente, tem muitos comentários. Desculpa, realmente, ao longo da live eu realmente passo batido. Mas é o seguinte, só lembrando também, doutora, antes da gente finalizar, que amanhã a gente vai ter uma live super bacana com a farmacêutica Irma e a doutora Bianca Vieira, que vai ser o papel dos hormônios no emagrecimento. Então, já convido a todos aqui a participarem, que com certeza vai ser bem bacana, tá? Doutora, mais alguma consideração? Eu já queria agradecer novamente aí a participação. Eu que agradeço, né, o convite. E as pessoas que às vezes fizeram alguma pergunta aqui que a gente não respondeu, ficou alguma dúvida, pode me mandar no direct, tá? Que sempre quando eu tô disponível, sempre quando eu tenho um tempinho, tá? Eu entro no Instagram e respondo a todo mundo, tá? Joia? Pode mandar pelo direct que eu vou responder. Tem o Instagram da doutora também na descrição aí, no feed da Central Farma, tá, galera? Gente, então é isso, né? Fica aqui meu agradecimento, eu fico muito feliz, né? Fiquei muito ansiosa porque foi minha primeira live, quem estava próximo de mim acompanhou tudo, né? Mas queria agradecer aí o carinho de todos aí pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma aí nesse assunto que é tão extenso, né? É muita coisa para falar. Eu acho que aí realmente uma hora é até pouco, né? Mas eu queria muito agradecer. Muito obrigada, tá? E aguardo vocês amanhã aí, né? Aguardamos aí no Instagram da Central Farma para a live de amanhã, tá? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.